Olá, encantadores de histórias, sejam bem-vindos. Era uma noite chuvosa quando Alice, agora com 33 anos, decidiu dar uma olhada no seu avô, que estava acamado na sala de estar. A casa, que costumava ser cheia de risadas e agitação dos filhos, agora parecia mais silenciosa, ecoando o som da chuva batendo contra as janelas. Carlos estava na cozinha, preparando um chá para ambos, enquanto a sogra organizava algumas coisas no quarto ao lado. Alice se aproximou da cama do avô, suas mãos tremiam um pouco. Ele havia se machucado gravemente em um acidente de carro, e desde então, sua saúde vinha se deteriorando. Ao olhar para ele, com seu rosto envelhecido e cansado, Alice sentiu um aperto no coração. Ela lembrava de quando ele contava histórias de sua juventude, cheias de aventura e coragem. Agora, aqueles olhos que uma vez brilharam com a vivacidade da vida estavam perdidos em um mar de confusão. Vovô, como você está se sentindo hoje? Perguntou Alice, sua voz suave como um sussurro. Ele a olhou, mas não respondeu. Um silêncio pesado pairou no ar, interrompido apenas pelo som da chuva. Enquanto isso, Carlos entrava na sala com 2 canecas fumegantes. Aqui está, amor, disse ele, entregando uma caneca a Alice. Mas antes que ela pudesse beber, o telefone fixo tocou, ecoando de forma aguda na noite. Era estranho, pois eles não costumavam receber ligações àquela hora. Carlos atendeu e, de repente, sua expressão mudou. O olhar de preocupação no rosto dele fez o coração de Alice acelerar. O que foi? Ela perguntou, mas ele apenas balançou a cabeça, gesticulando para que ela esperasse. O silêncio na sala se tornará quase palpável, como se a casa tivesse parado de respirar. Após alguns momentos que pareceram uma eternidade, Carlos desligou. Foi o hospital, disse ele, a voz tensa. Precisamos ir lá agora. O que aconteceu? Perguntou Alice, uma onda de ansiedade subindo por seu corpo. Foi a tia Cláudia. Ela teve um acidente. Estão dizendo que é grave. Alice sentiu o chão se abrir sob seus pés. O peso da responsabilidade por cuidar do avô, junto com a incerteza do que estava acontecendo com a tia, fez sua mente girar. Carlos, o que vamos fazer? Precisamos ir agora. Sua mãe pode precisar de nós, ele disse, já pegando as chaves. O olhar determinado dele era uma âncora em meio à tempestade de emoções que a envolvia. Ela respirou fundo, lembrando-se de que a família sempre foi sua prioridade, e que, independentemente do que acontecesse, eles estariam juntos. Mas antes que pudessem sair, um grito vindo do quarto do avô os fez congelar. A sogra estava de pé na porta, pálida como um fantasma. Alice. O meu pai ele não está bem. A adrenalina disparou em Alice. O que aconteceu? Ela gritou, correndo em direção ao quarto. A cena que se desenrolou diante dela fez tremer. O avô estava convulsionando na cama, os olhos revirados e a respiração ofegante. Carlos imediatamente ligou para a emergência, mas Alice sabia que cada segundo contava. Ela tentou acalmar o avô, segurando sua mão, mas a realidade era aterrorizante. O que eles fariam se ele não conseguisse aguentar? As imagens de uma família unida agora se transformavam em um pesadelo. As sirenes ecoaram pela rua, e Alice sentiu uma onda de desespero misturada à esperança. Enquanto a equipe de emergência entrava na sala, ela se lembrou de todas as promessas que havia feito a si mesma e à sua família, que estariam sempre juntos, que enfrentariam qualquer tempestade. Mas a pergunta ainda persistia em sua mente: até onde essa tempestade os levaria? A ansiedade e o medo tornaram-se um turbilhão dentro dela, enquanto olhava para Carlos, que lutava para manter a calma. Eles precisavam de respostas, e logo, pois a vida deles estava prestes a mudar para sempre. E assim, a noite que deveria ser apenas mais uma em sua rotina se tornava uma luta desesperada pela sobrevivência e pela unidade familiar. A noite estava especialmente sombria quando o médico chamou Carlos e Ruth para uma conversa particular. Alice, sentindo uma pontada de ansiedade, observou enquanto os dois se afastavam, seus rostos revelando uma mistura de preocupação e temor. O tempo parecia desacelerar enquanto ela esperava,
cada segundo se arrastando como se estivesse preso em uma espiral de incertezas. Quando Carlos e Ruth retornaram, a expressão de Carlos era de terror. Ele olhou para Alice, e em seus olhos ela viu um mar de emoções. Alice, ele começou, sua voz trêmula, o médico disse que foi um AVC. A convulsão foi severa e ele perdeu os movimentos das pernas. Eles estão esperando ele voltar. Aquelas palavras caíram sobre Alice como um balde de água fria. O coração dela disparou, e uma sensação de desespero a envolveu. Mas, e se ele não voltar? Perguntou, a voz quase sussurrada. Carlos e Ruth trocaram olhares, a angústia crescendo entre eles. Ruth, sempre forte, agora estava com os olhos marejados, enquanto Carlos parecia à beira de perder a esperança. Precisamos ser fortes por ele, Alice insistiu, colocando a mão no ombro de Carlos. Ele precisa de nós agora mais do que nunca. Aquela noite se arrastou como um pesadelo interminável. Eles se revezavam entre a sala de espera e o quarto do avô, tentando manter a compostura, mas as emoções estavam à flor da pele. Carlos tentava ser o pilar da família, mas Alice podia ver o quanto ele estava afetado. Ruth, por sua vez, estava em estado de choque, seus pensamentos se perdendo nas memórias de um João forte e vibrante, agora tão frágil. O tempo parecia um conceito distante até que, finalmente, uma enfermeira entrou no quarto. Ele está estável, mas ainda não acordou. Precisamos monitorá-lo mais um pouco, disse ela, sua voz profissional, mas cheia de empatia. Alice sentiu uma onda de alívio, mas a preocupação persistia. Eles precisavam que João acordasse. A esperança parecia uma luz fraca, quase apagando-se na escuridão que os envolvia. A atmosfera pesada do hospital tornava tudo mais difícil, e a sensação de impotência crescia a cada momento. Vou falar com o médico, Alice decidiu, a determinação voltando a brilhar em seus olhos. Ela se dirigiu à área de atendimento e encontrou o médico analisando alguns gráficos. Doutor, ela começou, sua voz firme apesar do medo que a consumia. O que podemos esperar? Ele vai voltar a se mover? O médico a olhou com uma expressão grave. A recuperação após um AVC é incerta. É crucial que ele receba apoio emocional e físico. Esteja preparada para um longo caminho de reabilitação, disse ele, e aquelas palavras pareciam pesadas como chumbo. Alice voltou para o quarto, compartilhando a conversa com Carlos e Ruth. Eles decidiram que, independentemente do que acontecesse, precisavam ficar juntos e mostrar a João que ele não estava sozinho. Cada um começou a contar histórias de suas vidas, lembranças felizes da infância de João, e enquanto faziam isso, a atmosfera parecia mudar um pouco, como se as memórias pudessem alcançar o avô adormecido. As horas se passaram, mas a tensão não diminuiu. O sentimento de que algo não estava certo permanecia no ar, e a ansiedade começava a corroer a esperança que tinham. Quando a madrugada avançou, uma nova preocupação começou a assombrar a mente de Alice. E se João não acordasse? E se tudo o que estavam fazendo não fosse suficiente? Naquele momento, a necessidade de um canto isolado se tornou imperativa. Alice saiu do quarto, buscando um espaço mais tranquilo no hospital. Enquanto andava, suas emoções se aglomeravam, e a frustração começou a transbordar. Ela sentia-se perdida, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Foi então que, em meio a toda aquela confusão, Clara, uma amiga e vizinha, apareceu. Ao ver Alice, Clara se aproximou, preocupada. Alice, eu ouvi sobre o seu avô. O que aconteceu? Perguntou, sua voz suave. Alice respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Ele teve um AVC, e agora está lutando. Não sabemos o que esperar, respondeu, a voz embargada pela dor. Você não está sozinha, Alice. Estou aqui por você, Clara disse, envolvendo-a em um abraço reconfortante. Aquela simples demonstração de apoio fez Alice sentir um pouco de alívio, mas a realidade do que estavam enfrentando ainda pesava em seu coração. Naquela noite tensa, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Carlos anunciou que precisava ir à empresa. Alice ficou surpresa, e um sentimento de inquietação cresceu dentro dela.
Carlos, agora. Depois de tudo o que aconteceu com seu avô, questionou, tentando entender a urgência. Ele parecia nervoso, evitando seu olhar. Eu tenho que resolver algumas coisas. Não vai demorar, ele respondeu, sua voz hesitante. Ruth, que estava perto, interveio. Pode ir, filho. Alice ficará aqui comigo, não é, Alice? A pergunta dela era um pedido silencioso por apoio, e Alice se viu acenando com a cabeça, mesmo com a dúvida cravada no coração. Carlos partiu, e a ansiedade começou a tomar conta de Alice. Ela não podia deixar de sentir que havia algo mais por trás daquela ida à empresa, algo que ela não conseguia entender completamente. Ao longo da última semana, notara que Carlos estava agindo de maneira estranha, fazendo visitas frequentes à empresa, sempre com uma expressão distante. A ideia de que poderia haver algo mais do que simples trabalho a incomodava. Com a tristeza pesando sobre os ombros, Alice se sentou com Ruth, tentando encontrar conforto na presença da sogra. Elas conversaram sobre João, relembrando as histórias que sempre contavam sobre o avô. Mas, à medida que a noite avançava, a preocupação com Carlos se intensificava. Ele não havia retornado, e a falta de notícias era agoniante. Alice tentou ligar para ele várias vezes, mas as chamadas iam diretamente para a caixa de mensagens. Ele deve estar tão triste e revoltado, pensou, culpando-se por não ter insistido mais para que ele ficasse. Preciso dar a ele espaço, decidiu, mas a inquietação não desaparecia. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Ruth, o clima era pesado. A falta de notícias de João ainda pairava no ar, e a ansiedade por não saber como Carlos estava só aumentava. Quando de repente, a enfermeira entrou com um semblante animado. Parece que o senhor João abriu os olhos e sorriu. Alice congelou, a xícara de café quase escapando de suas mãos. O coração dela disparou. O que? Ele acordou? A esperança, que havia se escondido nas sombras da noite anterior, agora começava a brilhar. A enfermeira acenou, confirmando com um sorriso. Sim, ele está acordado e respondendo a comandos simples. Vamos levá-lo para o quarto de observação para monitorá-lo de perto. Alice e Ruth se entreolharam, um sorriso de alívio iluminando seus rostos. Vou avisar Carlos. Alice exclamou, pegando o telefone, finalmente, ligando novamente. Desta vez, a ligação foi atendida. Alice? O que foi? A voz de Carlos, sonolenta, soou do outro lado. Ele parecia atordoado, como se ainda estivesse tentando acordar. Carlos. O seu avô acordou. Ele se virou e abriu os olhos. Alice disse, a emoção transbordando em sua voz. Carlos ficou em silêncio por um momento, depois, um sorriso largo se espalhou por seu rosto. Estou a caminho. Vou direto para o hospital. A conexão foi encerrada, e a expectativa tomou conta do coração de Alice. Com Ruth ao seu lado, ela se dirigiu ao quarto onde João estava sendo levado. A adrenalina pulsava em suas veias, e a esperança de ver o avô acordado a impulsionava. Quando chegaram, a equipe médica estava organizando tudo. João estava lá, sua expressão ainda confusa, mas seus olhos estavam abertos e alertas. João. Alice chamou, a voz trêmula, e ele virou a cabeça lentamente na direção dela. Os olhos dele brilharam por um momento de reconhecimento. Nesse instante, a porta se abriu, e Carlos entrou, ofegante. O que aconteceu? Ele está bem? Alice se virou, seu coração transbordando de emoção. Ele está acordado, Carlos. Ele nos ouviu. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ruth, e Carlos correu até a cama do avô. Pai, ele exclamou, a voz cheia de alívio e amor. João olhou para eles, um sorriso tênue aparecendo em seu rosto. O momento que todos haviam esperado estava finalmente acontecendo. Mas, apesar da alegria, uma parte de Alice ainda se perguntava sobre a verdadeira razão de Carlos ter saído naquela noite. Por que ele tinha que ir à empresa naquele momento tão crítico? Enquanto o médico começava a examinar João,
Alice percebeu que ainda havia muitas perguntas sem resposta. Mas, naquele instante, a luz de esperança brilhava mais forte, e, por um momento, tudo parecia possível. As 2 semanas em que Alice cuidou de João foram exaustivas, mas também repletas de momentos de ternura e conexão. Ela dedicou-se a ele com afinco, observando cada pequena melhora, cada olhar que refletia reconhecimento. A cada dia, João se tornava um pouco mais consciente, embora os médicos deixassem claro que a recuperação seria longa e difícil. Finalmente, o médico a chamou para discutir a alta. Ele está pronto para ir para casa, disse o médico, sua expressão séria. Mas é importante que você saiba que ele não terá mais movimento nas pernas e precisará de uma cadeira de rodas. Além disso, a coordenação motora das mãos levará tempo para se recuperar. Ele vai precisar de auxílio total. Alice sentiu um misto de alívio e preocupação. Eu vou informar Carlos, ela disse, sua mente correndo sobre como o marido reagiria a essa notícia. O médico assentiu, e Alice saiu do consultório com um peso nas costas, sabendo que a responsabilidade de cuidar de João agora recairia sobre ela, além das expectativas de Carlos. Ao chegarem em casa, a recepção foi calorosa. A família se reuniu para celebrar o retorno de João, mas algo estava off. Carlos e Ruth estavam estranhamente quietos, como se uma nuvem de tensão pairasse sobre eles. Alice observou, preocupada. O sorriso e a alegria de uma volta triunfante não pareciam estar presentes. Acho que todos estão felizes por você estar de volta, vovô, Alice disse, tentando quebrar o gelo. João olhou para ela, ainda confuso, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. Assim que a euforia da recepção diminuiu, Alice se lembrou de compartilhar as instruções do médico. João vai precisar de auxílio total. Ele não terá mais coordenação motora, e a recuperação vai exigir muita paciência e dedicação, disse ela, com a esperança de que a notícia fosse recebida com compreensão. Porém, ao olhar para Carlos, ela notou a expressão de descontentamento se intensificando. E agora, quem vai cuidar dele, Alice? Ele disparou, claramente agitado. Minha mãe e eu trabalhamos na empresa, e eu não posso simplesmente ficar em casa. Como vou resolver as coisas da empresa? Não posso cuidar dele. Alice sentiu um nó na garganta. Carlos, não precisa se preocupar com isso. Eu vou cuidar dele. Você pode viver sua vida e se concentrar no trabalho, respondeu ela, tentando manter a calma. Mas suas palavras pareciam ter um efeito contrário. Não é assim que as coisas funcionam, Carlos insistiu, sua voz se elevando. O que você acha que eu sou, um neto irresponsável? Não posso simplesmente limpar ele. Alice ficou chocada. Carlos, eu não estou pedindo que você faça isso. O que estou dizendo é que eu me comprometi a cuidar dele. Preciso de você ao meu lado, não de mais reclamações. A tensão entre eles crescia, e Ruth se interveio, tentando acalmar as coisas. Carlos, é verdade que a situação é difícil, mas precisamos estar unidos. João precisa de nós, disse ela, mas a frustração de Carlos era palpável. Ele olhou para a mãe e depois para Alice, como se estivesse avaliando a situação. Eu não consigo ficar aqui e limpar ele. Eu preciso trabalhar. O que você quer que eu faça? Faça isso tudo sozinha? Aquelas palavras doeram em Alice. Não estou pedindo que você faça isso sozinho. Só quero que você me apoie. Esse é um momento difícil para todos nós. Carlos cruzou os braços, e a expressão dele indicava que ele ainda estava resistindo. Alice percebeu que a raiva dele estava misturada com um medo profundo, o medo de não conseguir lidar com a nova realidade que a vida lhes impunha. Mas a indiferença que Carlos parecia demonstrar em relação a João a deixava intrigada e apreensiva. Por que ele não parecia feliz com o retorno do avô? Carlos, eu não quero discutir, ela disse, tentando manter a calma, mas o desespero começava a transparecer. Vamos lidar com isso juntos. Precisamos pensar no que é melhor para João. Naquela noite, a atmosfera em casa era pesada. Alice se sentia sozinha, mesmo rodeada pela família. Enquanto preparava o quarto de João,
um pensamento perturbador começou a invadir sua mente. Carlos estava se afastando, e a carga que agora assumiria sozinha era muito maior do que ela tinha imaginado. A ideia de que Carlos poderia estar escondendo algo a deixava inquieta. Com um coração pesado, Alice decidiu que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. O que estava por trás da mudança de comportamento de Carlos? E por que, em um momento que deveria ser de celebração, ele parecia tão distante? Ela não sabia como, mas estava determinada a entender a verdade. Naquela mesma noite, enquanto a casa mergulhava em um silêncio profundo, Alice ouviu o celular de Carlos vibrar. A curiosidade a levou a se aproximar, e quando olhou para a tela, notou uma mensagem de um nome que não reconhecia. Justo naquele instante, Carlos acordou, sua voz grave cortando a quietude. O que você está fazendo aqui? Você não vai dormir? Virou sonâmbula agora. A raiva em sua voz era evidente, e a maneira como ele a olhou fez o coração de Alice acelerar. Desculpe, eu só estava curiosa, respondeu ela, tentando manter a calma. Mas Carlos não parecia disposto a ouvir. Ele se virou, e Alice, confusa e preocupada, decidiu se afastar e ir para a cama, tentando deixar a situação de lado. Na manhã seguinte, a rotina continuava, mas a tensão pairava no ar. Carlos e Ruth deixaram a casa novamente, alegando que precisavam ir à empresa, e Alice ficou sozinha com a responsabilidade de cuidar de João. Enquanto limpava a casa, algo chamou sua atenção. No escritório, uma pasta de cor diferente estava um pouco fora do lugar. Movida pela curiosidade, Alice abriu e encontrou uma série de documentos. Quando leu os títulos, seu estômago se revirou. Eram documentos da empresa da família. À medida que ela folheava as páginas, a verdade começou a emergir. Aqueles documentos não eram apenas para atualização, eram tentativas de transferir a propriedade da empresa de João para Carlos, fazendo dele o novo CEO. Uma onda de tristeza e indignação a invadiu. Como eles podiam estar fazendo isso com João, que estava lutando para se recuperar? A traição de Carlos e Ruth era mais profunda do que ela poderia imaginar. Alice sentou-se, o coração pesado com a realidade que acabará de descobrir. Os pensamentos se tornaram um turbilhão. Como Carlos poderia fazer isso? O que mais ele estava escondendo? A determinação cresceu dentro dela. Ela precisava investigar mais. Com a mente acelerada, Alice começou a revirar mais documentos. Descobriu que a empresa havia sido fundada por João, e as raízes daquela organização eram profundas. Não era justo que Carlos e Ruth estivessem traindo a confiança de João e tentando marginalizá-lo dessa forma. Não era justo que já estivessem tratando João como se ele não fosse mais capaz, apenas porque agora ele precisaria de uma cadeira de rodas. O pensamento a deixava angustiada. No fundo da pasta, Alice encontrou um testamento que a deixou ainda mais alarmada. Ele declarava que João era incapaz de exercer qualquer função na empresa, mas havia uma assinatura que parecia ser uma tentativa de falsificação. Alice sentiu o frio na espinha. Carlos, o que você está fazendo? Pensou, seu coração acelerando. Com o coração na mão, ela decidiu confrontar João. Vovô começou, sentando-se ao lado dele. Eu encontrei alguns documentos na empresa, e preciso saber o que está acontecendo. Você está ciente das mudanças que estão tentando fazer? Eles estão tentando passar a empresa para Carlos? João olhou para ela, confuso, mas seus olhos começaram a brilhar com uma lucidez renovada. Não sei de nada disso. O que você descobriu? Disse ele, sua voz tremendo. Alice começou a explicar a situação, a cada palavra sentindo a urgência do que estava em jogo. Depois de um momento de silêncio, João respondeu: Não posso deixar que façam isso. Essa empresa é minha. Trabalhei a vida toda por ela. Havia uma determinação na voz de João que fez o coração de Alice se encher de esperança. Ela hesitou, mas decidiu não contar a Carlos e Ruth sobre sua descoberta. Não ainda. A situação estava complicada demais, e se eles soubessem que Alice estava desconfiada, poderiam tentar encobrir ainda mais suas ações. Vamos apenas ficar de olho neles, decidiu.
No entanto, não demorou para que Alice começasse a notar mais detalhes estranhos. Carlos saía frequentemente à noite, alegando que tinha que resolver problemas na empresa. Mas então, uma coisa inquietou: João havia mencionado que, em nenhum momento, os alarmes da empresa tinham sido acionados. O que Carlos poderia estar fazendo que não exigisse a presença de segurança? A desconfiança se transformou em um fardo insuportável, e Alice decidiu que precisava descobrir a verdade. A cada dia, as pequenas pistas se acumulavam, e o que antes parecia uma simples preocupação se transformou em uma necessidade urgente de expor os planos de Carlos e Ruth. Como se não bastasse, a tensão entre eles se intensificava a cada interação. Eu preciso descobrir o que Carlos realmente está fazendo, pensou Alice, sentindo a determinação crescer dentro dela. Aquela situação não era apenas sobre proteger João, já era sobre proteger sua própria família e a confiança que pensava ter em seu marido. Durante o jantar, Carlos e Ruth riam e faziam piadas, como se a situação com João não estivesse pesando sobre eles. Alice e o avô, por outro lado, estavam imersos em desconfiança, suas mentes maquinando as descobertas recentes. Alice sentiu que o ambiente estava se tornando cada vez mais insuportável, e ela precisaria agir. Após a refeição, Alice teve uma ideia audaciosa. Vamos fazer uma sobremesa, sugeriu, tentando manter a voz leve, mas a ansiedade crescia dentro dela. João acenou, um sorriso conspirador em seu rosto. Ele parecia entender que a noite ainda guardava segredos a serem revelados. Enquanto preparava a sobremesa, Alice tomou cuidado para que tudo parecesse normal. Ela tinha decidido que a única maneira de seguir Carlos e descobrir o que ele realmente estava fazendo era garantir que Ruth dormisse profundamente. Com um sonífero dissolvido em uma pequena porção de doce, Alice montou uma sobremesa que não deixaria espaço para desconfiança. Era uma mistura de chocolate e creme, uma das favoritas da sogra. Pronto. Essa vai ser uma verdadeira delícia. Alice anunciou, levando a sobremesa à mesa. Carlos e Ruth aplaudiram a ideia com entusiasmo. Bora, que delícia! Estava mesmo precisando de algo doce para encerrar a noite. Carlos exclamou, claramente animado. Alice serviu a sobremesa, observando enquanto Ruth pegava uma colherada. O que você colocou aqui? Está delicioso, disse Ruth, surpresa com o sabor rico e cremoso. Alice sentiu um frio na barriga ao ouvir aquelas palavras. A sogra não podia saber que aquele gosto doce escondia algo mais. Ah, é só uma receita nova que encontrei, Alice respondeu, com a voz firme, embora sua mente estivesse em um turbilhão. Ela não sabia se Ruth conseguiria perceber algo. Com um sorriso nervoso, viu a sogra devorar mais da sobremesa, enquanto o coração dela batia descompassado. O tempo parecia se arrastar enquanto Ruth continuava a comer, e Alice segurava a respiração, esperando que o efeito do remédio fosse rápido. Ao olhar para João, ela percebeu que ele estava tão ansioso quanto ela, mas havia uma determinação em seus olhos. Finalmente, depois de alguns minutos, Ruth começou a se sentir sonolenta. Estou me sentindo meio cansada, comentou ela, piscando os olhos. Carlos, sem perceber o que estava acontecendo, fez uma piada, fazendo Ruth rir, mas a risada foi interrompida por um bocejo involuntário. Alice sabia que era a hora. Deixe-me ajudar você a se acomodar, mãe, disse Carlos, levantando-se para ajudar a mãe a se levantar da mesa. Mas Ruth já não parecia muito alerta. Com um leve tremor nas pernas, ela balançou um pouco, e Carlos rapidamente a segurou. Você está bem? Ele perguntou, uma preocupação genuína no olhar. Mas Ruth já havia caído em um sono profundo, quase inerte na cadeira. Alice trocou um olhar rápido com João, que assentiu levemente, confirmando que era hora de agir. Carlos, por que você não leva sua mãe para a cama? Eu vou limpar aqui, sugeriu, tentando soar casual, enquanto sua mente fervilhava com os planos. Claro, vou cuidar dela, Carlos respondeu, um pouco irritado, mas já perdendo o foco enquanto tentava acordar Ruth. Você sempre se esforça demais, Alice, ele disse, ainda sem perceber o que realmente estava acontecendo.
Enquanto Carlos ajudava Ruth a se levantar e a levar para o quarto, Alice sentiu a adrenalina subir. Com um suspiro de alívio, ela se preparou para o que estava por vir. Agora, era sua chance de seguir Carlos e descobrir o que ele estava realmente fazendo à noite. Assim que a porta se fechou atrás de Carlos e Ruth, Alice se apressou a se vestir, tentando controlar a ansiedade. Sabia que precisava ser discreta. Com um último olhar para a porta, ela saiu pela entrada dos fundos, seguindo em direção ao carro de Carlos, que estava estacionado na garagem. Com o coração batendo forte, ela se esgueirou pela noite. Onde quer que Carlos estivesse indo, ela precisava saber a verdade. A desconfiança a havia consumido, e, naquela noite, tudo estava prestes a mudar. Alice respirava fundo enquanto seguia Carlos pelas ruas escuras, seu coração acelerado e sua mente em turbilhão. A cada curva, a tensão aumentava. Mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a descobrir. Ao se aproximar de uma casa que parecia familiar, ela viu Carlos entrar e, para sua completa devastação, uma mulher desconhecida o recebeu com um sorriso. O que aconteceu a seguir fez seu mundo desabar. Carlos a beijou. A raiva e a dor consumiram Alice, um fogo ardente que quase a fez perder o controle. Ela precisava se acalmar, então pegou o carro e dirigiu até um parque próximo, estacionando e se permitindo sentir a enxurrada de emoções. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Quando finalmente retornou para casa, João estava lá, sentado em uma cadeira, sua expressão preocupada. O que aconteceu, Alice? Ele perguntou, notando que algo estava errado. Alice respirou fundo e contou tudo, desde a traição até o que havia visto. A voz de João se tornou firme. Vamos dormir. Amanhã, temos muitas coisas para resolver. Carlos me disse que acionou um advogado. Essa empresa nunca será dele, nem da Ruth. Eles são grandes traidores. Aquela noite foi um turbilhão. Deitando-se na cama, Alice tentou encontrar um pouco de paz, mas o sono foi interrompido pelo som de uma porta batendo. Era Carlos, que entrou em casa. Onde você estava? Alice perguntou, tentando esconder a indignação. Fui à empresa. Tinha algo a resolver, ele respondeu, sua voz casual. Vou dormir no escritório. Estou sem sono, Alice disparou, sabendo que precisava de espaço para pensar. Ótimo, assim a cama fica só para mim, Carlos respondeu, com um sorriso irônico. Na manhã seguinte, ao acordar, Alice percebeu que algo estava muito errado. A casa estava vazia, sem móveis, como se tivessem sido levados da noite para o dia. João, ela chamou, correndo para o quarto dele. Ao entrar, encontrou João na cama, também cercado pela desolação. O que está acontecendo? Perguntou ele, confuso. Ela tentou ligar para Carlos e Ruth, mas nenhuma das chamadas foi atendida. Desesperada, decidiu rastrear o celular de Carlos. O que descobriu a deixou paralisada. Ambos estavam na casa da amante dele, uma fuga desprezível enquanto deixavam João sob seus cuidados. Com o coração acelerado, Alice tentou ligar para Carlos novamente. Quando ele atendeu, seu tom de deboche fez seu estômago revirar. O que você quer? Estou aqui com a minha mãe e com a minha nova mulher. Você cuida do meu avô e troca as fraldas dele. E ri da sua cara, ele disse, desligando em seguida. O dia seguinte trouxe mais revelações. Quando chegaram à empresa, João se virou para Alice, seu olhar decidido. Você será a nova CEO da empresa. Esta será a sua sala agora. Alice ficou sem palavras, um misto de incredulidade e emoção tomando conta dela. Mas então, Carlos apareceu, seu sorriso carregado de desprezo. Aqui não é lugar para mendigos e parasitas. Vá embora agora, esta empresa é minha, ele disse, rindo. João, com uma firmeza que deixava claro que não havia espaço para discussão, olhou para Carlos e declarou, você está demitido, seu traidor. Esta empresa agora é de Alice. Saia daqui, você e Ruth. Alice observou enquanto o advogado de João apresentava os documentos, confirmando a transferência de poder.
A expressão de Carlos se transformou em incredulidade e raiva. Isso não pode estar acontecendo, ele gritou, enquanto Ruth, a mãe dele, se mantinha em silêncio, incapaz de encontrar palavras. E assim, em um instante de virada dramática, Alice se viu no centro da tempestade, tendo que lidar com o que estava por vir. A traição, o poder recém-adquirido e a responsabilidade de cuidar de João tornaram-se sua nova realidade. Mas a jornada estava apenas começando. Agora, mais do que nunca, Alice sabia que precisava se preparar para o que viria a seguir. O que mais Carlos e Ruth estariam dispostos a fazer para recuperar o que achavam que era deles? Essa história foi arrancar o fôlego. Deixe aqui nos comentários o que achou de Carlos. Até próxima, encantadores!